Foi num dia fatídico, um dia de muita tristeza na minha vida. Quando cheguei em casa, vi minha companheira com muita dificuldade de saúde. E eu percebi que, de igual forma, eu estava semelhantemente a ela. E então, muito abatido, peguei minha companheira e obedeci meus filhos, que me levaram ao hospital em Itaquera, uma UPA. E quando lá cheguei, minhas pernas já não exercia nenhum tipo de força. E imediatamente, sem fôlego, recebi os primeiros cuidados e então, imediatamente, conduzido ao Hospital Emílio Ribas. E ali eu tive a primeira experiência onde a morte tentou me levar, pois o oxigênio da ambulância na porta do hospital havia acabado. Eu puxava o ar desesperadamente e, com as mãos dadas com o meu filho Serginho, imaginei que aquele seria o meu último momento. Mas, de forma surpreendente, aquela equipe já haviam preparado os médicos que me recolheram da ambulância e, de forma manual, colocaram um respirador na minha boca e fui conduzido à UTI daquele hospital. Em poucos momentos eu estava em coma, pois havia adquirido a Covid. Minha esposa, de igual forma, foi conduzida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu por cerca de 7 dias internada e depois liberada. Mas eu tive uma das maiores experiências da minha vida, quando fui atacado no meu sangue por uma bactéria. Os meus 2 rins haviam parado. Eu tive uma experiência de insuficiência respiratória. Eu estava literalmente morto na dependência de uma máquina de respiração. Enquanto isso, eu tive uma experiência espiritual terrível, pois fui levado por uma terra onde me deparei com pessoas com um olhar muito estranho. Era um olhar frio, um olhar maldoso, um olhar de seres que não eram seres terrenos, mas ali naquele lugar comecei a procurar por socorro diante da minha aflição, sem força, sem saúde. Senti que a morte estava à procura da minha alma e desesperadamente comecei a gritar por socorro. Quando, de repente, ao olhar para uma daquelas criaturas humanas com feição ruim, me disseram: esta terra é a terra do não. Aqui não existe o sim, apenas o não. E comecei então a gritar desesperadamente por socorro. E ninguém me ouvia. Ao longo de 27 dias internado na UTI daquele hospital, em coma, permaneci nessa terra. E de repente surge em minha mente um versículo que se encontra no livro de Jeremias 29, 11, 12 e 13, que diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Portanto, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra que foi incutida na minha mente, por tê-la pregado tantas vezes e salvado tantas almas com esse texto, me veio repentinamente. E ali, de uma maneira surpreendente, eu me lembrei que eu era um reverendo, que eu era um servo de Deus. E passei a me perguntar: o que eu estou fazendo
Por que que eu estou clamando para essas criaturas que nada podem fazer por mim? E ali eu comecei a clamar por Jesus. E a voz do Senhor me apareceu. E quando a voz do Senhor me apareceu, aquela voz doce, perguntando a mim: filho, você se lembra do texto do bom samaritano? Se lembra daquele homem que foi saqueado na beira do caminho? Se lembra que por ele passou um sacerdote, depois um levita, e tudo que ele recebeu desses dois foi um não? Assim é a terra que eu permiti que você conhecesse. Mas saiba, filho, que logo em seguida, como diz a minha palavra, apareceu para aquele homem o bom samaritano. E quando ele falou isso, os meus olhos começaram a encher-se de lágrimas. E ele me fez uma pergunta: você sabe quem é o bom samaritano? E eu falei: sim, Senhor. És tu. E a voz então sumiu repentinamente. Senti que algo da minha boca foi retirada. Foi o cano que fizeram em mim a intubação. E quando retiraram o tubo da minha boca que me permitia respirar, valentemente eu comecei a respirar o ar e clamar pelo nome do Senhor Jesus. Comecei a clamar, comecei a respirar e logo me vi acordado. Não passou muitos dias e me enviaram para um quarto, pois eu já estava respirando bem. E quando isso aconteceu, os meus olhos olharam para lá de todo tipo de equipamento que poderiam cooperar com a minha saúde, lá estavam. E eu comecei então a glorificar a Deus, porque no texto do bom samaritano a palavra diz que aquele homem levou o homem abatido a uma hospedaria e pagou para ele todos os cuidados. Eu me senti como aquele homem no texto. E para minha alegria, quando o primeiro enfermeiro entrou no quarto, ele entrou cantando hino e glorificando a Deus, e esse foi o maior sinal de que Jesus estava comigo. Entraram no quarto mais médicos, e todos eles servos do Senhor. Até o padre do hospital entrou no quarto e orou por mim em o nome de Jesus, pois ele estava ciente de que se tratava de um reverendo. Ele foi muito ético comigo e eu recebi aquela oração. Dali a alguns dias eu fui para casa. Somente a minha cabeça se movia. O meu corpo estava completamente anulado. Eu estava totalmente paralisado. E ali começou a segunda batalha. Os cuidados da minha esposa, que é uma enfermeira padrão, pastora Mara, Deus permitiu que a enfermidade não a abatesse para tomar conta de mim. O tempo passou e hoje eu estou aqui diante de vocês para mostrar que existe um Deus que cuida da nossa vida e que Ele é fiel, o verdadeiro parceiro nos momentos de angústia. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Não tenham medo. Acredite. Jesus é o teu Salvador. É aquele que te sara. É aquele que te cura. É aquele que te abençoe. Muito obrigado
por esse tempo ouvindo esse testemunho. A paz do Senhor. Essa é a minha história, é isso que me traz motivação para alcançar os meus sonhos. Eu sou o reverendo Sérgio Melo, seu amigo. E como vereador, eu irei restaurar princípios dignos de grandes valores na política. O meu número é 36001 e o meu nome, reverendo Sérgio Melo. 36001.